Olá, meu nome é Gustavo Novaes de Souza, sou estudante do curso de Sistema de Informação pela IFMG de Ouro Branco. Estou realizando um trabalho para a matéria de Programação Orientada a Objeto 2. Com esse trabalho eu vou realizar questões do ENAD relacionadas à computação. Bom, e essa próxima questão ela é do ano de 2011, para a computação mesmo, é a questão 39. Bom, então vamos ler o enunciado. O conceito de tipos de dados abstratos, TDA, é popular em linguagem de programação. Nesse contexto, analise as afirmativas a seguir. Então vamos para as afirmativas. A primeira, a especificação de um TDA é composta das operações aplicáveis a ele, da sua representação interna e das implementações das operações. Primeiro, o que é um tipo de dados abstratos, um TDA? Ele consiste em especificar operações. Ele esconde sua representação interna e permite que o usuário controlar o acesso por meio de operações. Ou seja, então essa primeira questão já está errada, porque ela cita que é operações aplicáveis da sua representação interna. Isso aí está errado. Bom, vamos afirmativa 2. Dois mecanismos utilizáveis na implementação de um TDA em programas orientados a objetos são a composição e a herança. Correto. Com composição você pode gerar os atributos de um TDA, deixando eles privados, por exemplo. E com a herança você pode herdar as operações, as funções, os métodos. Afirmativa 3. Se S é um subtipo de outro T, então entidades do tipo S em um programa podem ser substituídas por entidades do tipo T, sem alterar a corretude desse programa. Em parte sim, mas não está completamente correto, então essa questão é falsa, porque pode ocorrer o caso do tipo S, do subtipo S, ter um método que foi criado apenas nele, e não que T não contenha. Então no momento que ele for substituído por T, a gente teria um erro de compilação no código. Bom, número 4. O encapsulamento em linguagem de programação orientada aos objetos é um efeito positivo do uso de TDA. Sim, é verdade. Inclusive, o maior exemplo, até um exemplo simples, são os próprios parâmetros de uma classe. Classificar eles como private, não deixar o usuário ter um acesso direto aos parâmetros, a não ser que você queira, e mesmo assim você vai fazer isso utilizando métodos, como por exemplo getter e setter. Então aqui vamos para o código para dar uma explicação melhor para cada afirmativa. Vou montar aqui o código para as afirmativas 1 e 4. A gente pode mostrar como se fosse uma apresentação de uma pilha, por exemplo, que como representação interna a gente tem os atributos, topo e os dados, que serão contidos nessa pilha, e a gente tem as operações, que são as especificações, operações públicas, que o usuário vai ter condição de utilizar, vai ter acesso. Em exemplo de pilha, o push, o pop e o exempt. E o usuário não precisa nem saber como foi feita a implementação disso. Ele só precisa saber o que ele tem que dar como dado, para a chamada do método, se precisar. Então aqui a gente mostra, com a afirmativa 4, a importância da questão da programação orientada a objeto, e aqui a gente mostra como ela estava falsa, que o usuário não pode ter acesso a essa parte. Bom, para a afirmativa 2, dando um exemplo de pilha novamente, a questão de composição e herança. Aqui a gente teria o exemplo da composição, os próprios atributos, além dos métodos, e a herança, seria a passagem de todos os atributos e métodos por uma classe, uma subclasse, caso seja necessário. Então, para a afirmativa 3, dando aquele exemplo, a gente tem uma classe T, que tem o método void fazer, que iria imprimir uma questão no console, e a gente tem para a classe S, que é
uma subclasse de T com um método único dela, né? Apesar dela herdar o fazer, a gente criou um método novo para ele, que foi chamado de apenas em S, que seria uma impressão, né, a método didático aqui fácil, apenas uma impressão nova, né, no console. Dá para ver que o código já está reclamando aqui, né, de erro. Então, assim, a criação seria ok, a declaração do objeto seria ok, a execução do método fazer seria ok, só que o método apenas em S não. E se eu trocar aqui D para S, a gente pode ver que o código já é aceito. Então não teria esse problema. Então é isso. Então nós teríamos as alternativas 2 e 4 verdadeiras, que seria a letra D.